Senhor. Bom dia, Stephen. Bom dia, Fernando. E aí, Stephen? Bem, Tudo bem? tranquilo, graças a Deus. Rapaz. Tá frio aí ou não? Cara, tá uma neblina aqui, cara. Uma neblina Ah, forte é? hoje, hein? Eita. Eu moro a uns 2 quilômetros do Rio Tietê, né? E eu pego uma Sei. marginalzinha aqui na beirando o Tietê aqui para ir para Osasco, né? Aham. E como é baixo, né? Aham. Neblina que pega, cara. Bastante neblina aqui. Sei. E gelado, né? Aham. Gelado. Entendi. Eu vou colocar uma canção aqui para nós. Aqui também tá frio, tá um pouco frio, mas nada comparado com São Paulo, né? São Paulo é bem mais frio que aqui. E dá uma Chegou a geladinha campanha jovem do gostosa. BTG, a primeira É. conta bancária dos seus filhos. Baixe o app. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com artimanhas sais, e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. Oh! A nossa força nada faz,
cessem devorar. Demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos o seu reino. Bom dia, Hannes. Pizan. Bom dia, Fernando, Hannes, Valdir, Stephen. Fala, Bom galerinha, dia, bom dia. tudo bem? Ele caiu aqui. Tinha Quem? colocado a música, tinha colocado uma canção aqui Tá doido, perdido. do Do Castelo Fernandinho, né, velho? do Fernandinho, isso. Fernandinho tá cantando, mas a música é bem velha. É, Valdir não solo gosta de forte. música. Valdir não gosta de música Gosto, velha, né? gosto. É? Essa música é linda, eu gosto, Você eu gosta? gosto, gosto, ainda mais remasterizado, assim, muito legal. Ah, Eu amém. gosto, Vamos orar então, inclusive, gente? vamos, Amém. Alguém gostaria de começar? ainda que o Senhor não permita que a gente fale coisas que o nosso coração nem seja envolvido nesse canto. Permite Deus, que nós sejamos atraídos pelas coisas, que a gente nivele as coisas por baixo. Tá? É, o Senhor diz esse cântico, através desse cântico, eu vou dizer, o Senhor é que está forte. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor é o Deus, Deus santo, santo, santo. E essa totalidade, essa três vezes significa totalidade. Santo, santo. Não tem nenhum pedaço do Senhor, nenhum resquício, nem uma pequena porção que não seja santo. O Senhor é toda santidade. E é o que o Senhor diz em nós. Mas nós não temos essa capacidade, você sabe.
que nos conhece bem, conhece muito da gente na frente, já nos conhece lá na eternidade. É uma coisa muito louca. Eu já sabia que nós existíamos em dezembro de 2006. Eu já sabia que nós estaríamos aqui nessa manhã, te clamando, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas é que nós temos andado nos seus caminhos, Senhor, mas não temos, eu não tenho. Preciso do teu Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos do teu Espírito. Nós conhecemos cada um de nós, temos uma amizade já forte, já faz uma cota que a gente anda junto, eu e esses dois jovens. Nós precisamos da sua força, Senhor. Cada um na área, do jeito, mas nós precisamos do Senhor. E queremos andar na dependência do Senhor, porque se nós não dependemos do Senhor, nós vamos depender de nós mesmos. E nós já sabemos, Pai, que tem hora que a gente vai vacilar, tem hora que a gente vai. Nós não temos força, é para sermos santos, santos, nem santos, mas santos. Então, Pai, eu quero te pedir nessa noite que nos fortaleça, que nos cubra do teu Espírito, que nos enche do teu Espírito, junto do teu Espírito. Que eu desce as nossas mãos para a batalha, que nos prepare para a luta de hoje. Porque certamente o inimigo vai se levantar contra nós. Certamente nós teremos tentado pelas nossas próprias cobiças, nossas próprias convicções. Certamente, Senhor, não vai ser oferecido. Mas se nós sejamos fortes na nossa decisão de andar contigo. E, Pai, que essa palavra, sua santa palavra, seja nosso guia nesse dia. Esse texto que nós vamos meditar agora, fala o nosso coração de tal forma que fica marcado pela vida. A ponto de quando nós estivermos enfrentando essas lutas, essas tentações, essas coisas que nos atraem, seja o brilho da tua santidade, nós possamos facilmente negar, ou facilidade, cai da sua resposta, escolher pelo Senhor. O Thales canta, né? Todo dia a tentação vem, as lutas vêm, mas eu escolhi Deus. Nós escolhemos, nós possamos ter a capacidade de escolher. E não por causa das coisas que há em nós, por causa do teu Espírito, tá? Nós temos liberdade, o seu Espírito agindo, nós temos liberdade de falar nosso coração. E abrir a nossa mente, a nossa vida, essa casa, o nosso tempo, precisando disso. Pedir oração. A minha casa é sua, minha pensão é sua, então, se nós consagramos a ti a nossa vida. Sabemos que não temos esse mérito, temos essa missão, temos essa condição, mas aquilo que nós oferecemos, sabemos que nós oferecemos nosso coração totalmente. A disposição de ser mudado tem que virar todo o seu vida. Temos liberdade de estar entrando nessa casa e organizar. E ele tem que se organizar. Temos liberdade de tomar conta do nosso ser. Temos como que a plena realização da sua vontade, do seu propósito, e não do óleo sintonizado. Então, eu quero cuidar desse livro de oração. Eu Dirce, você está de microfone, né? estou me falando, tirado, sem entender nada que eu orei. Né? Cara, ele pica muito. Fica muito picadinho. Eu Não, mas se estiver atrapalhando aí o pessoal, não tem problema, não. tirei, Ah, tirou? tirei. Agora sim. Mas, Tá certo. Bom, então vamos orar em grupos, né? Em não, vamos duplas. lá. Duplas, duplas. Vamos lá, então.
Bom dia, Hélio. Oi, bom dia, Sam. Cheguei agora. Foi dividida a reunião agora? Tá em grupo já, né? De oração. Ah, tá. Eu não conheço você assim. Você é Eu sou Milton. da Marília Pompeia? Em Pompeia, isso. Hum. Pompeia. Sou amigo do Steve aqui da igreja Hollins. Ah, tá. Eu não sei. Eu sei que um dos irmãos ele é deputado ou vereador. Você? Não, não, não. Sou eu não. Não. Tá. E você está aposentado, está trabalhando? Na verdade, eu sou Uber aqui em Pompeia. Ah, Tenho 49 anos, casado, pai de duas moças. que bom, que bênção. Isso. Tem uma que faz engenharia em Toledo já, Uhum. 21 anos. E a mais nova tem 16, mora com a gente aqui. Ah, que ótimo. Que bom, hein? Tá bem encaminhado. Tudo, graças a Deus. É, Todas na igreja, família na igreja. que bênção. Benção mesmo. Uhum. Eu não sei se você me conhece, eu sou descendente de chinês, nascido na Indonésia. Eu vim com Nossa. 9 anos para o Brasil e eu sou membro da igreja do Robert. Ah, tá. Eu tenho 74, vou fazer 75 agora, mês de julho. Nossa, É, benção. então, para você, você é muito jovem para mim, mas é bom, né? É Sim, bom, é, é é, bom. Meu pai tem 78, quase a idade do meu pai. Um pouquinho mais novo. eu sou mais novo. É, então, eu tenho 2 filhos, um casado, ainda, o outro ainda não casou, mas os dois também são engenheiros. É, eu tenho 2 netos Só que, e também são do Senhor. Aliás, a minha mãe tem 5 filhos. Todos os filhos e netos, né, da minha mãe, e bisnetos, não sei, mas netos, são do Senhor. Tem glória. alguns que não estão bem firmes, né? Mas a maioria está bem firme, bem assim, dedicado, estuda a palavra, né, oração. Tem outros que mais assim não levam a sério. Sim, sim. E a gente precisa orar por eles. A minha mãe orava por toda a família e o legado dela é oração. Então, ela acordava às 5 da manhã, orava e falava por cada nome dos netos e bisnetos. Isso ajuda a treinar a memória. Sim, que benção. É interessante. Então, me deixou um bom exemplo para a gente prosseguir. E realmente a gente precisa aprender a orar, a, a confiar no Senhor, né? A viver confiando no Senhor. É, esse grupo eu tenho aprendido muito com várias pessoas diferentes, né? É Uhum, porque Deus fala para cada um de modo diferente e a compreensão da palavra, o discernimento, faz com que a gente não perca, né? Não se desvie do entendimento correto, né? é verdade. Então, por isso que é bom a gente vigiar um ao outro, né? Porque hoje a gente vê que muitos princípios de verdade são distorcidas, né? Sim, sim. E a O gente pessoal já pode ver. voltou aqui, né? É. Bom dia, Steve. Bom dia, Nizam. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ah, Bom bom dia. dia. Bom dia, Marcão. bom dia a Bom todos. dia, bom Graça e dia. paz. Bom dia, irmãos. Bom dia, pessoal. E aí, galerinha do bem, tamo junto, vamos nessa. Opa, Valdir, bom dia.
Eu não vi ontem Não. falta, o Bel fez uma falta danada. Eu, BO, BO, disse, mas estamos juntos. Tamo junto, Valdirzão. Vamos lá? Salvo que texto que vocês leram ontem? Ontem lemos Salmo 122. Hoje nós vamos no 123. O que vocês aprenderam no Salmo 122 ontem? Ô Valdir, Oi, segura a onda, né? Baixa a bola. segura a onda, cara. Tá ligado? Deixa eu desligar o microfone aqui. Ficar com o microfone aberto. Amém. Muito bem, começamos o 120, estamos no 123. Eu acho que não sei se são 14, 134, são 14 salmos, né? De degraus, cânticos de degraus. E o de hoje tem um contexto, né? De do pós-exílio, onde eles vão enfrentar os inimigos, né? Os pessoal que vai trazer estratégia de zombaria, de desprezo, né? São inimigos poderosos. E aqui nos leva a uma reflexão de uma dependência maior de Deus. No enfrentamento, né? Essa, esse tipo de abordagem, né? Que o inimigo faz com escárnio. Isso vai se aplicar a cada um de nós, né? Um salmo curtinho, né? 4 versículos. Se quiser, a gente pode revezar. Estamos em 12 pessoas. A gente pode ler umas 3 vezes esse salmo, né? Aí dá para todo mundo ler uma vez e também reter um pouco mais os detalhes, né? Na cada leitura a gente vai ver alguns detalhes que se aplicam a nós, né? Então eu vou começar aqui. Levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como os servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habita dos céus. Continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão. Como servos que olham para as mãos de seus senhores, e as servas que olham para a mão da sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanto. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Levanto meus olhos para ti, ó Deus,
que habita nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão, como servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. O que eu percebo nesses 3 primeiros versículos, ele fala do olhar, né? Primeiro olhar para os céus, para o Senhor, mas não olhar na face do Senhor, olhar para as mãos, as mãos do seu Senhor. Aí ele volta para a condição que ele se encontra diante dos inimigos, lembrando que os inimigos estão aqui na terra e o Senhor está nos céus. Esse posicionamento é importante, porque muitas vezes esquecemos que Deus está nos céus. E aqui ele fala que estamos cansados de tanto desprezo, estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Cansados de tanto desprezo, exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Só uma colocaçãozinha. O Borges, quem é? Borges de Goiânia. Tem um brother aí novo no meio da gente. Você quer se apresentar? Eu já esteve ontem, eu não estava. Não. Quem é você, Borges? Abre seu Borges. microfone e se apresenta. Borges é um amigo nosso, ele já estava aqui antes. Acho que é amigo do O né? JC. É do Jay? Estamos vendo aí. Tô vendo só o óculos aqui, bro. Um óculos muito louco, parece o Bonner Box. Eu sou de Ah, Goiás, agora Goiânia. Já estive com vocês há um tempo atrás Ah, e fiz uma nova conexão com o Rani, né? aham. E estamos aí de volta aí. É o tempo, até mesmo o tempo que o Massal estava aqui conosco também, um tempo bem, bem antigo aí. Estamos Ah, tá. retornando aí, estamos Glória a Deus, retornando bem. a turma aí, viu? Welcome Eu home. estou aqui dentro do carro indo para deixar minhas filhas na escola, por isso que às vezes a minha participação não é tão abrangente aí, mas vou me programar melhor. Borges, qual que é o Legal. seu primeiro nome? Ulisses Ulisses. Borges. Eu lembro de você. Isso, nós já conversamos Já bastante, né? E conversamos, trocamos conversamos. uma. Essa Tá certo. benção. Bom te ver de volta, Borges. Muito Obrigado, bem, viu? muito Bem-vindo, bom. Deus Borges. abençoe. Meu óculos parece Dona Obrigado. Vox. Para mim, ele é Ulisses. É verdade, meu nome de guerra Borges aí fica confuso. Não, tá tudo certo. A gente tem que conhecer a pessoa por inteiro, né? Ulisses, Borges. Amém. Aí, Servo do Senhor. amém. Amém. Alguém gostaria de expressar, né, ou uma oração, ou
Vou até dizer, esse salmo tem tudo a ver comigo esta manhã, pelo contexto, pelo, pelo meu momento, pela situação, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Ô, Esteve, eu gostaria de ler mais uma vez uma versão, Sim. uma versão ampliada, os 4 versículos. Ok. A ti que reinas soberano nas alturas dos céus, levanta os meus olhos com expectativa e fé. Não olharei para os lados, nem para os problemas, mas fixo minha visão no Senhor, o Criador. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, aguardando direção, e os olhos da serva na mão de sua senhora, esperando sustento e proteção, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor, Deus, com paciência e perseverança, até que ele se compadeça de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, pois estamos saturados de desprezo. Nossa alma está sobrecarregada, exausta de tanta zombaria e rejeição. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que vivem à vontade, os orgulhosos que zombam dos fiéis. Que o Senhor intervenha, pois colocamos nossa esperança no teu tesouro e não na força humana. Amém, glória a Deus. Amém. E ficou tremendo, hein? Deu uma upgrade legal. Eu gosto muito desse texto que diz que os olhos dos servos estão nas mãos do seu Senhor, da serva nas mãos do seu Senhor. Eu sempre lembro desse texto e falo, Senhor, eu quero ficar olhando para suas mãos para ver o que o Senhor mandou fazer. Que legal. Apontar o caminho. Que joia isso. Vai para lá, faz isso. E esse lance de estar saturado de desprezo, eu estava orando com o Adenil agora mesmo, eu estava falando isso, diante dos homens nós não somos nada, muitas vezes. Alguns de vocês até são, mas um cara, por exemplo, igual eu, que estou debilitado fisicamente, as pessoas olham para mim e desprezam. Ninguém respeita, ninguém. Até aqui dentro de casa, eu sou dependente de todo mundo. Se não me levarem, eu não vou. Se não me empurrarem, eu não ando. Se não me. Mano, mas diante de Deus, a gente está orando, né, Denil? Eu falei, Senhor, mas nós entramos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ele fala: pode falar, estou te escutando. Isso é muito bom. Não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Cristo. Eu sempre falo isso. Não mereço nada, não sou nada. Mas chego diante do Rei e ele fala: pode falar, meu garoto. Estou aqui te escutando. E a gente fala, ele escuta, ele responde. Deus escuta. Isso é muito bom. Mas diante dos homens é só desprezo, só desprezo, só desprezo. Mesmo aqui, algumas vezes, alguns brothers falam: que é esse maluco aí, esse doido? Só fala baboseira. Mas Deus me escuta. Isso é muito bom. Aí eu me sinto o cara, sabe? Eu me sinto. E aí você fala, pô, você não tem que se sentir, mas eu me sinto respeitado. Deus me escuta, velho. É muito louco essa parada. Deus me escuta. Mesmo eu sendo assim, Zé Mané. Isso é bom para autoestima, sabe? E é assim, quando eu intercedo pelos moleques aqui também, Deus escuta. Estava orando antes de começar a reunião, anotando o nome das crianças e pedindo. Deus escuta, Deus vai levantar. A Ana Júlia, a Rafaela, a Juliá, a Isadora, o Samuel, o Isaac. Deus vai levantar essa molecada, em nome de Jesus. Né? Eles vão nascer de novo. Deus usa um amor do Balaão para falar com ele, porque Deus não pode me usar. E pode te usar também, bro. Você que se sente mula de Balaão, Deus vai te usar hoje. Deus vai te usar, porque Deus é bom e o diabo não presta. E Deus é bom. E Deus é bom. Eu fico encantado com esse salmo. Muito louco. Segura a onda aí, né, Steve? Rodrigo. Baixa a bola. Eu vou desligar o Amém. microfone. Glória a Deus. Boas palavras, Valdir. E isso quando a gente olha, né, irmão? Eu sempre, assim, eu me vejo, né? E olhando e vendo esse salmo hoje, meditando nele. Então, eu vejo que sempre às vezes eu me sinto assim exausto, né?
assim, acontece tanta da coisa e que a gente precisa olhar para Deus, a gente precisa, né, levantar os olhos para o céu, porque é onde está o trono de Deus. Então, a gente, eu, para mim, assim, eu me sinto assim, irmão, eu não sei nem como falar, é uma situação difícil às vezes, mas eu vejo que eu devo olhar continuamente para o Senhor, e esperando que Ele tenha compaixão de mim, sabe? Assim como o servo, né, que olha para as mãos do seu Senhor, e assim a serva que olha para as mãos diz, só Senhor. Creio que em meio a tudo isso, o Senhor tem me levantado, né? O Senhor tem, é, em meio à situação assim, Ele tem me levantado e dizendo, olha, levanta, né? Eu estou aqui, não é preciso você ficar se preocupando com certas situações, com certos problemas na vida, porque eu estou aqui, sabe? Então, estou pronto para te erguer, para te levantar, para te fortalecer. Eu sei que eu não mereço tanta coisa de olhar para a face de Deus, sim, mas para a mão que me levanta, que me sustenta todo dia da minha vida. Então, eu fico feliz nisso. E é por isso, irmão, que esse salmo de hoje tem tudo a ver, mesmo que eu não merecendo, mas eu peço a ajuda de, dos irmãos pela oração, né, nesse dia, de orar assim pela minha vida, tá bom? Amém, Adenil. Pô, acho que a maior dificuldade aqui que eu vejo é, é a espera, né? Parece que é tão simples. Eu falo de mim mesmo, que às vezes eu tô com dor no ciático, já tem mais de meses já. Não passa. Esperar até se recuperar é muito difícil, né? Porque a gente tem muita dificuldade com a espera, né? Esperar e não atrapalhar o processo, né? Como Deus prometeu para Abraão, né? O filho, ele foi lá, já causou um problema, tendo um filho com outra mulher, não soube esperar. Muitas vezes nós atrapalhamos o processo de Deus por não saber esperar, né? Eu vejo aqui o salmista, espero, Senhor. Acho que essa mensagem veio para nos, pelo menos para mim, mostrar que ele está trabalhando, mas leva um tempo, né? A gente tem que saber esperar e não atrapalhar, né? O processo que Deus está fazendo na nossa vida. Que às vezes no meio da zombaria, no meio da dificuldade, a gente muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, né? Queremos colocar a nossa mão, a nossa maneira, e não, muitas vezes mais atrapalhamos do que colaboramos com o processo, né? Às vezes Deus dá uma promessa e muitas vezes nós vamos lá e já atrapalha o processo. Criamos nossos próprios problemas, né? Por não, muitas vezes, não saber esperar. E eu tô aprendendo aqui com os irmãos, né, com a palavra também, a saber esperar. Isso tá me ajudando bastante. É difícil saber esperar, né? A gente muitas vezes tem muito sonho, tem muitas vontades. E esperar e não atrapalhar o que Deus está fazendo, tem que pedir misericórdia todo dia pro Senhor, para Deus nos dar paciência, acalentar nosso coração, a nossa mente principalmente, né? Porque a nossa mente fica lançando muita coisa na nossa cabeça, querendo apressar o processo, faz isso, faz aquilo, vai dar certo, faz um monte de coisa, mas não, tem que esperar no Senhor mesmo, porque o plano de Deus é melhor. O jugo é suave, né? O fardo é leve, né? Nós muitas vezes colocamos fardo pesado nas nossas costas por não saber esperar. E que eu agradeço a Deus por essa palavra. Essa palavra foi direto no meu coração aí, para nós possamos esperar com paciência no Senhor, né?
Quando o Senhor não faz nada, nós estamos aqui, buscando, louvando o nome dele. Uma hora vai, o Senhor entra em providência e nós saímos aliviados. É bom saber esperar. Tô gostando bastante. É uma dificuldade que eu tenho. E agradeço a Deus aí. Juntando a palavra do Valdir com a palavra do Washington agora, dá uma baita de uma pregação. Saber ouvir Deus, não só ouvir Deus, mas obedecer, né, ao Senhor. E entre o esperar do que o Washington disse. Eu vejo que são duas palavras que eu tomo para minha vida, né? Orar, ouvir Deus, olhar os olhos, ter os olhos fixos no Senhor, ter os olhos fixos nele, sempre. Não olhar circunstâncias, não olhar ao redor, não olhar as dificuldades. E crer que a promessa vai se cumprir, né? Crer que a promessa do Senhor, ela não tarda e ela não falha, ela vem no momento certo. Bem, Hein? bem, bem. É na hora certa, na hora certa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus não tarda. As pessoas falam, chegou tarde, né? Chegou. Justiça chegou tarde, chegou, não chegou. Não, Deus é nunca justo, chega tarde. né? A justiça de Deus, Deus tem a hora certa. Tem hora certa. Continua orando pelos adolescentes. Não para, não. Estou orando, Você vai estou ver orando. os frutos da sua oração. Você vai ver os frutos da sua semente lançada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Assim como a gente tem o Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós temos esses salmos, né? Tem momentos que parece que falta tudo, né? Na nossa vida. Não sei se vocês, mesmo às vezes não é uma falta material, às vezes não é uma, né? É até injusto falar isso, né? Como que a gente pode, tem tanta gente passando tantas necessidades, como que a gente vai dizer uma coisa dessa, né? E, mas eu acho que traz um pouco da nossa própria humanidade, né? Podemos dizer, Deus, se a gente conhece várias faces do Senhor, né? Libertador, provedor, nesse caso aqui a gente quer a atenção de Deus. Ele não está pedindo, ele está pedindo, na verdade, né, para Deus, né? Ele está pedindo compaixão. Ele não está pedindo outras coisas, né? Ele quer um olhar de Deus sobre ele. Ele sabe que Deus com ele vai ter um olhar compassivo. Eu estou relendo um pouco o Gênesis, né? Mesmo quando o ser humano falhou com Deus, né? Mesmo Caim, que cometeu um crime hediondo, né? Deus mostrou compaixão para com ele também. E o Caim sabia que pelo que ele fez, né? Tinha mais futuro para ele. Mas mesmo Caim sabendo, Deus agiu com compaixão, né? É esse sentimento que me brota hoje, né? De olhar, pedir para Deus, Deus, me olha com misericórdia, né? Fala isso, esperando sua compaixão, ele pede, tem misericórdia, né? Eu creio assim que se a gente não estiver do lado
dos humildes que muitas vezes sofrem zombaria, nós estamos do outro lado. Estamos do lado dos orgulhosos, dos arrogantes. É, e diante de Deus é melhor que você esteja do lado de quem apanha do que quem bate, né? É isso, né? Melhor a gente estar do lado de quem apanha do que quem bate, né? Então, é uma reflexão para nós. O que é uma aparente vantagem de você ter poder, né? Às vezes a falta dele nos faz olhar com um olhar diferente. Se a gente está no lado de vantagem, a gente tem que ter um olhar de compaixão para aqueles que não têm, senão a gente também, ou a gente fica indiferente, ou pior, a gente trata os outros com zombaria, né, com arrogância, desprezo. Ainda mais nesse mundo, né, onde a gente tem muito forte esse tal da meritocracia, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa linguagem, Sim. né? Facilmente a gente pode desprezar uma outra pessoa, né? Mas quem está sendo desprezado, o David sempre fala uma palavra que eu gosto, mas eu sei que o meu Redentor vive. O David sempre cita isso. Eu sei que no meio da luta, no meio da dificuldade, você pode falar isso. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Por favor. Mas Lembrando, nessa linha aí do Steve, né, Valdir? Versículo 3, 2, na verdade, segunda parte, né? Como servos que olham para as mãos de seus senhores, e a serva que olha para a mão de sua senhora. A gente não tem nem noção do que é isso, né? Porque se a gente não está satisfeito com alguma coisa, a gente pode pedir a conta e trabalhar em outro lugar, ou em outro país, ou outra cidade, ou com outro chefe, né? Com outro senhor. Mas aqui não, né? Eles não tinham, muitas pessoas no passado não tinham essa opção, elas só tinham um senhor, né? É tipo o cachorro, né? Que fica esperando o dono dar um osso para ele, alguma comidinha para ele, assim, né? A gente não tem nem noção do que é isso, né? A gente acha que a gente tem direito a ser tratado como um rei, né? Se faltar carne no nosso almoço, a gente já fica chateado. Se tiver só um arrozinho sem feijão, a gente já reclama. Porque a gente tem uma percepção bem equivocada, né? Que o mundo colocou sobre nós de que nós somos o centro, né? De tudo. E que é a gente que decide tudo, né? Nós decidimos nosso futuro, nós decidimos nossas vidas, é tudo nós, é eu. Né? O marketing hoje é muito forte, né? Você pode, você consegue, você tem que se vender, né? É bem difícil, né? Você conseguir esperar no Senhor, né? Continuemos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão. É bem nessa linha que o Steve falou, né? Talvez a gente esteja do outro lado mesmo, né? no próprio meio evangélico, né, Hannes? A gente tem isso aí, alguns setores que falam que você é o máximo, você tem que ser o cara, você tem que. Deus está ali para te servir. Muita gente tem Sim. feito de Deus um servo, né? Deus está ali para te abençoar e você está ali para reivindicar. E ontem eu estava vendo o R.R. Soares, eu já falo o nome do cara logo, pregando, é Deus, um Deus servo, um Deus servo. Deus que serve, que se você chegar e falar a palavra certa, a oração certa e do jeito certo, ele vai te dar tudo que você precisar. E tudo que você precisa é carro, casa, saúde, não sei o que. E a gente sabe que não é por aí, às vezes. E Não é daí por aí. quanto mais saúde, quanto mais carro, quanto mais não sei o que você tem, mais você é admirado e Respeitado, né? e você serve como exemplo, né? Todo mundo quer isso aí, né? E o coitado que não tem isso aí é porque é desprezado de Deus, está em pecado, né? Isso me faz lembrar, esse texto me faz lembrar do culto de Jó, já citado aqui por Valdir. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas já agora de contigo estar, deixando de olhar para os lados,
às vezes até da própria dor, para olhar para aquele que se inclina. As versões diferentes aparece a palavra piedade, compaixão, misericórdia. No original, a palavra piedade, um rei que se inclina para aqueles que são súditos, são menores. Eu lembro também do culto de Paulo e Silas na prisão. Estavam sangrando após serem maltratados, ultrajados por causa do evangelho. Eles elevam os olhos para o alto, para o céu. Esperam que Deus se incline. A cidadania romana até ali não tinha livrado Paulo. Os meios humanos não tinham livrado Paulo. Mas do alto vinha o socorro, aquele que se inclina para acudir os menores, os humilhados, os envergonhados, os que recebem zombaria. E o salmista, enquanto vai subindo para Jerusalém, coloca sua fé e sua confiança na soberania de Deus. No mundo, muitas vezes imperam zombadores, orgulhosos, arrogantes, mas ele continuava olhando para o alto, para o Senhor, aquele que é Deus, está nos céus, mas intervém aqui na terra nos nossos maiores desafios, sejam eles físicos, como o Steve falou, ou sejam eles da alma, do desprezo, da rejeição, da dor emocional. Muitos realmente passam pelas dores físicas, né? Mas sofrem também o espiritual, o emocional. Então, esse Deus do Salmo 123 é o Deus que se inclina. E enquanto eles vão buscar a paz em Jerusalém, enquanto eles estão indo para o culto, eles estão lembrando que é Deus que intervém, aquele que supre, aquele que dá a direção, aquele que tem em suas mãos. Já foi citado aqui o Salmo 23, quando a gente olha para ele e diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Uhul. Só tem isso para dizer, aleluia. Uhul. Glória a Deus. Deus é bom. Robert não falou nada. Não falou nada. Nada. Sim, o Sim também não falou nada. O Ibrahim está quietinho. Pode ser, Clank, manda bala aí, Robert. O Nizam também está quietinho. O missionário está quietinho. Eu estou quietinho aqui porque eu estou entendendo esses versículos 3, 4 e 3 e 4, né? 2 e 3, né? O versículo 2 é muito forte. Olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão. Às vezes a gente olha para Deus, fala com Deus, pedindo compaixão. E aqui ele fala esperando. Como os servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Ela olha para a mão que ela não sabe nem o que vai receber, mas sabe que o que vai receber é o melhor. Essa espera, isso eu queria que o Senhor trabalhasse no meu coração, que eu saiba esperar a compaixão de Deus. Sim,
No Salmo 23, que o Stephen citou, Sumiu a voz, né, Zé? oi, tá me ouvindo? Agora voltou. No Salmo 23, que o Stephen citou, o versículo 3 fala assim: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Aleluia. O que me chamou a atenção nesse texto também foi essa questão das mãos. Então, por que isso? Porque a Bíblia fala, né, que a ovelha, né, que Jesus ouve a sua voz, né, mas aqui a intimidade é tão grande que o pastor não precisa nem falar, né, só pelo gesto da mão, né, o servo, né, já conhece a vontade do seu Senhor. Então, acredito que aqui demonstra uma intimidade muito maior, né? Porque às vezes Deus fala com a gente não ouve. Aqui, o servo, ele está tão conectado, querendo fazer a vontade de Deus, que basta um pequeno gesto de mão e ele já sabe o que tem que fazer. Né? E isso me deixou bastante pensativo nessa questão. Será que a gente tá nesse nível, né, de intimidade com Deus, de conhecer a vontade de Deus apenas por um pequeno gesto? Ou ele tem que falar, gritar, para a gente conseguir ouvir? Então, essa é a minha reflexão de hoje. Muito bem, sim. Amém, amém, amém. Essa leitura de 100, né? Olhar para a mão e você já entender o, né, talvez o movimento dos dedos, o anelar, o mindinho, o indicador, o que ele comunica, né? E outra coisa que me veio também, né, junto com nesse pensamento, no dedo, né, o senhor geralmente tem um anel, que é o anel de autoridade, né? E tanto é que o filho pródigo, quando volta, né, o pai fala, põe um anel nele, né? Então, esse olhar para a mão, né? É interessante isso, né? Tem tanta conotação para trazer para nós, né? No meu caso, se o meu servo olhar pela minha mão, não vai ver nada, né? Não tem dedo. Não tem indicador. Mas assim, Não é para olhar para os justamente. dedos, é para olhar para a mão. Então, mas o Silvio tá falando dos... É verdade. Silvio falando dos dedos, né? Então, tem o dedo indicador, não tem o dedo médio, né? Mas assim, na outra mão tem. Mas enfim, só para dar uma. Senhor, nós queremos olhar para as tuas mãos mesmo. Olhar para as tuas mãos e o Senhor deu um gesto para nós, Senhor. Que nós sejamos tão sintonizados com o teu Espírito que basta o Senhor dar uma indicação. Basta o Senhor dar um sinal, Pai, nós possamos seguir. Nós não esperemos, como o Senhor falou, que o Senhor fale, que o Senhor gesticule muito brabo, que o Senhor seja. Nós tenhamos essa sensibilidade, Pai. Eu peço essa sensibilidade, que muitas vezes eu não tenho, Senhor. E isso
ansioso, quero fazer as coisas por mim mesmo, como o Washington disse, não espero, não quer esperar, não sabe esperar, para que nós saibamos esperar o momento que o Senhor dê as suas ordens, que o Senhor dê as suas indicações, que o Senhor nos dê os seus gestos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço isso, para o dia de hoje, para os meus irmãos e para mim, principalmente para mim, Senhor, em nome de Jesus eu peço. O que eu tenho dificuldade aqui é fazer o comparativo, né? Porque eu acho que poucos de nós tivemos essa condição de ser servo no sentido que o texto diz, né? Porque eu entendo que a mão que afaga também é a mão que às vezes, né, bate, né? E o texto aqui fala de uma espera dolorida, assim, né? E na dor a gente sempre olha para os céus, né? Quase sempre na dor. E tanto é que o salmista pede misericórdia, né? Pelo cansaço de tanto desprezo. Então esses senhores aqui, né? E a serva que olha para a mão de sua senhora, que talvez esteja esperando um afago, algo nesse sentido, porque sempre veio algo mais dolorido, vamos dizer assim, né? E aí que nos resta é a força, é, é a misericórdia de Deus mesmo, né? Então, estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes, né? Onde nós nos encaixamos, pelo menos eu me vejo nesse momento aqui, que o país passa, mando, desmando, né? E pessoas também que entendem que um lado é melhor que o outro, que então é somente Deus mesmo e a misericórdia dele para a gente poder ter força para passar por esse momento e a sua misericórdia para agir. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco esta manhã. Muitas vezes a gente pede para olhar a tua face, mas, ó Deus, as tuas mãos é a expressão da misericórdia, da compaixão. Amém, Senhor. Nós entendemos que as tuas mãos se movem para curar. São as mãos que foram estendidas para o leproso, para o paralítico, para o Bartimeu. Pai. E nós precisamos dessas mãos para a gente poder olhar para elas e ver um Deus compassivo. Obrigado porque Tentou ligar. era algo tão, era algo ignorado para nós, as tuas mãos. E o Senhor nos fez olhar para essa parte, tua mão bondosa, generosa, a mão que está aberta, não está de punhos cerrados para nos ameaçar, mas para nos acolher. Muitas vezes com as palmas para cima para nos prover. E quando Aleluia. com as palmas para baixo é para nos dar sombra, Amém. para nos afagar, nos acariciar. Obrigado, porque temos um Deus amoroso que nos entende. Entende o desprezo porque
ele também passou pelo desprezo. Ele também foi pisoteado, foi esmagado com palavras ou com agressão física. Então, ó Deus, oramos pelos. Sabemos qual que vai ser o fim da história. Sabemos qual que vai ser o fim do Lázaro. Sabemos qual que vai ser o fim do rico opressor. Ó Deus, porque o Senhor é um Deus justo. Mas esta manhã, nosso pedido é por misericórdia, Senhor, para que os opressores se arrependam. Ó Deus, sabendo do dia do juízo. Porque aqueles que não conhecem a tua misericórdia vão conhecer o Deus da ira. Amém, Senhor. Então, não oramos pelo julgamento, para que caia o raio do céu, destrua os inimigos, mas que os inimigos sejam transformados nos amigos de Deus. E que nós sejamos os instrumentos do Senhor dessa mão e possamos estender também a mão para aquele que precisa. Estender a nossa face para o opressor, dando outra face, ó Deus, para que a tua misericórdia seja manifesta, em dobro, em triplo, o quanto for necessário. Usa-nos, Senhor, como instrumento da paz, da reconciliação, ó Deus, e não como instrumento de divisão, instrumento de uma justiça própria, uma justiça baseada em rancor, em ressentimentos, mas baseado no teu caráter, na tua misericórdia e bondade, assim como o Senhor foi conosco. E já orando, ó Deus, que possamos perdoar aqueles que nos oprimem, aqueles que nos desprezam. Assim como o Senhor nos perdoou, possamos perdoá-los também. Obrigado, Senhor, que haja paz nesse mundo, haja paz no Brasil, Amém, Senhor. governantes. Oramos por aqueles que estão em autoridades, para que eles não usem dessa autoridade que não lhes pertence, que pertence somente ao Filho. Que eles possam usar com responsabilidade, mas também com compaixão, estendendo para aqueles que estão injustamente sendo oprimidos também. Ó Deus, que eles Amém, possam Senhor. se arrepender, cair em si, se arrepender. Ó Deus, praticar a verdadeira justiça, que vem somente do Senhor. Muito obrigado por mais um dia, pelo que o Senhor já tem preparado para nós. O roteiro que o Senhor já tem preparado para nós. Nós acolhemos com alegria, com expectativa, com fé. E que possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Nos livra do mal, livra muitas vezes de nós mesmos, de querer fazer do nosso jeito. Ó Deus, o Teu jeito, seja feito o Teu querer, Tua vontade, Amém. não a nossa. Em nome de Jesus, é que nós pedimos e oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Pessoal, Glória a só Deus. mais uma última reflexão rapidíssima, tá? Que Deus me deu agora. É olhar para a mão de Deus, é olhar para o que Deus já está fazendo em nosso meio. Amém. E discernir que é Ele que está Amém. fazendo para que a gente possa responder também. Né? Eu achei que essa passagem, Deus me deu isso agora e eu acho que é isso mesmo que essa passagem está dizendo. Tá? Então, um bom dia a todos. Que Bom a gente dia. olhe para as mãos de Deus, a gente veja o que Deus já está fazendo para que a gente possa ser um cooperador dele. Amém? Amém. Amém. Glória a Bom dia a Deus. todos. Amém, amém, amém. É Amém, isso mesmo. amém, amém, Deus amém. já está fazendo. Isso é bem Amém. colocado, irmão. Bem colocado. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Deus abençoe. Até Até amanhã. amanhã. Até amanhã. Amém, Até amanhã. amém. Até Muito amanhã, um bem. bom dia a todos, irmão. Fique na Bom paz de dia. Deus. Bom dia. Ô, Bom Lindão, dia. eu comecei um tratamento ontem, cara. E eu não vou poder, a gente não vai, depois eu te ligo. Eu precisava conversar contigo ontem.
eu liguei de tarde e você não pôde atender, né? Mas eu comecei um tratamento começa às 8 da manhã. Eu vou ter que tomar um banho agora e correr para lá. Tratamento com uma fisioterapeuta que tem um negócio bem de vanguarda aqui. É um estímulo de neurônios. Quem sabe o Tico encontra o Teco agora com a ajuda dela. Esse, esse, Amém. Vai lá, Valdir. esse tratamento é uma novidade para você, né, Rodrigo? É uma novidade, é totalmente novo. Estaremos orando. Nunca... Estaremos orando. Que a mão de Deus esteja com você. Ô, Lindo, ô, Amém. Steve, deixa eu falar com vocês rapidinho aqui. Eu vou Duas sair. reuniões amanhã online. Não sei se vocês vão conseguir entrar ou não. A primeira é com o Anderson, lá da Wise Madness, 9 horas. Aham. O Tsen, o Tsen, tá Robson, cortando aí. marquei com a Emilene, também é lá do Renas, tá? Então aguenta um pouquinho, só de eu passar aqui do pedágio aqui, senão já volta, peraí. Eu só entendi 9 horas, o Steve. Amanhã, então, o que eu entendi foi que vai ter reunião com o Anderson, da Wise Madness, e ele tem o Instituto Wise também. E, e parece que vai ter com a Emilena, que é do Renas. Uhum. Emilena, na verdade, ela é do Sociedade Bíblica do Brasil, e Sociedade Bíblica é de onde originou Renas. Uhum. E ela que é o braço lá dentro do Renas, da Sociedade Bíblica. E Uhum. parece que o Tsen teve uma reunião com ela e ele quer, acho que o Tsen quer conversar com eles porque vai ter esse congresso do Renas, né? Isso. Então, acho que é sobre isso que ele quer conversar. Uhum. Quando você vier para cá, Oi, lindo, fala, Tsen. oi, ó, Steve. É o seguinte, é isso mesmo, tá? Amanhã, 9 horas, eu marquei uma reunião com o Anderson. E o Anderson tem mais um amigo dele que vai estar nessa reunião também. Só para vocês entenderem o que nós estamos discutindo, certo? Eu estou conversando com o Anderson para o WISE, Instituto WISE, né? Não mais o WISE Madness. O Instituto WISE formar uma área corporativa para servir ONGs cristãs que não sabem fazer aquela parte de credenciamento, de buscar recurso, de fazer, né, usar a lei Lei Rouanet, lei do esporte, essas coisas, tá? Se tornar essa área corporativa para apoiar trabalhos dentro de igrejas. É isso, tá? Só que a forma que a gente quer fazer isso é que é diferenciada. A gente quer fazer tudo usando sistemas de IA, usando agentes, para baratear o custo dessas operações. Entendeu? Então, a gente vai montar um ecossistema para fazer isso. É isso que a gente quer, que tá discutindo. Como que a gente vai fazer isso? Por quê? Porque na era do conhecimento, vocês têm que entender uma coisa. O dado é o novo petróleo, certo? Então, o Instituto WISE, ele vai começar a coletar dados de todas as organizações cristãs que se filiarem a ela, e aí ela vai fazer esse trabalho corporativo e, ao mesmo tempo, ela vai coletar dados, né? E a partir desses dados, a gente vai conseguir gerar muito mais, benefícios, melhores práticas, uma série de coisas. Tá? Então, é essa a proposta. Tanto que o cara que vai entrar nessa reunião, que ele é amigo do Anderson, ele é da área de TI, né? Para ver se o cara consegue ajudar o Anderson a montar isso lá no Instituto WISE. Não sei se deu para entender mais ou menos qual que é a ideia, Steve. Deu. Mas por quê? Porque a parte técnica é uma coisa,
Só que a parte de governança que a gente precisa discutir como é que monta. E aí, qual que é a ideia? É que cada igreja que usar essa, por exemplo, que usar essa tecnologia e esse serviço, ele seja um associado do Instituto WISE. Então, ele passa a ser sócio desse negócio. Tá? Uhum. E aí, o Instituto WISE vai crescendo. Então, a gente vai discutir com a Sociedade Bíblica se eles não querem ser o primeiro sócio, porque eles já trazem credibilidade para esse negócio. Né? Uhum. E aí a gente vai trazendo outras igrejas. Toda igreja que entrar vira um sócio, né? Um associado. E aí todas as entidades que entrarem, por exemplo, eu tenho uma empresa de advocacia que presta serviço para essa área. Ele também entra como um tipo de sócio. Aí a gente tem que criar várias categorias, né? É o associado prestador de serviço, é o associado beneficiário, sei lá, tem que inventar uns nomes aí, né? E aí são categorias diferentes, e aí dentro desse instituto a gente começa a organizar todo o ecossistema. Aham. Então vão ter prestadores de serviços lá, vão ter Uhum. usuários finais lá, né? E o Instituto Uhum. WISE, ele vira uma espécie de governança, né? Uhum. E de todo esse ecossistema. E ele é o Aham. fiel depositário dos dados. E os dados são a coisa mais importante que tem, né? E aí, por exemplo, ele vai coletando todos os dados, ele vai sabendo onde é que tem problema, onde é que não tem, que prefeitura que trabalha melhor, que prefeitura que não trabalha direito, que, sei lá, dá migué, entendeu? Tudo isso aí. A Uhum. gente começa a gerar uma controladoria, uma governança, né, de todo o ecossistema. Isso é o que o WISE vai fazer. E ele, na verdade, Aham. o WISE, ele gera credibilidade. É isso que ele faz. Né? E ele é o fiel depositário dos dados, que hoje, na era do conhecimento, o dado é a coisa mais importante que tem. E aí a gente constrói esse Entendi. ecossistema. Né? Não sei se o Lindon captou a ideia, tá? E é isso que a gente vai discutir amanhã, tanto com o Anderson. Eu já conversei bastante com ele, o Anderson está super animado, ele topa fazer isso, ele entendeu, ele acha que isso aí seria um caminho muito bom para o WISE fazer, né? E a gente precisa arrumar alguém que consegue puxar a parte técnica, mas isso aí tem o SIAG, tem mais gente aí que poderia ajudar nisso também. Uhum. E tem a parte assim de captar membros, né? Membros Uhum. associados. Aí talvez um primeiro seja a Sociedade Bíblica Brasileira e depois a gente disponibiliza isso para o Renas. Então o CAD Uhum. poderia entrar também como um prestador de serviço, né? E aí, Uhum. ao mesmo tempo que a gente vai trazendo as igrejas seriam os clientes, né? Sei lá, os beneficiários disso. Não é bem cliente também, porque todo mundo lá é sócio, né? Uhum. Mas existem Entendi. essas relações, né? Uhum. Então, a gente começa com igrejas maiores, né? Uhum. Só para o modelo, para ver se funciona ou não. Começa com poucas igrejas e depois vai para igrejas menores. Aí vai espalhando. E como vai ser tudo feito por IA, né? Uhum. Fica barato para todo mundo, entendeu? Não é um Uhum. negócio caro, porque o problema dessas áreas corporativas é se você tiver que fazer como, por exemplo, o WISE faz hoje, na mão, com planilha, não sei o quê, fica caríssimo. Do mesmo jeito. Ah. Agora, se a gente consegue juntar uma área corporativa super bem estruturada e colocar IAs e agentes para trabalhar, né, para fazer essas Uhum. partes burocráticas, né, o custo disso tende a zero, Uhum. né? E a gente consegue atender, sei lá, o cara em igrejas menores, né? Uhum. Essa é a ideia. Aí, sei lá, captar aí umas 2, 3 mil igrejas, eu não acho que seja um problema, não. Entendi. Entendeu? Isso aí, muito Oi? legal. Eu entendi Você sim. Muito bom. entendeu, né, Lindo? Porque Sim. o grande gargalo hoje é aquilo que eu falei, né? Uma igreja pequena, para pegar 100 mil reais, ele não consegue colocar uma estrutura jurídica, contábil, papá,
para fazer todo aquele nível de governança que esses caras precisam, né? E aí não pega. Aí o problema das igrejas é esse. Ou ele fica na informalidade, ou ele tem que ter uma estrutura de gestão de sociedade anônima. Uhum. E a gente agora, com tecnologia, a gente consegue fazer com que isso se torne factível, né? E aí a gente Uhum. começa a botar um monte de igreja debaixo desse negócio. Tem que ver como que isso vai acontecer, né? Se cada igreja tem seu próprio instituto, ou se vai ser filial, ou pode ser híbrido, né? Tem igreja que quer fazer filial, então monta uma filial lá do Instituto WISE e começa. Tem igreja que já tem CNPJ, continua com o CNPJ deles. A gente só presta serviço, né? Então, é uma coisa bem flexível, sabe? Uhum. E é isso. Eu vou falar com o Marcel também para ver se ele topa. Começar a falar com o Maurício também. E quem sabe no Renas a gente já pode conversar com bastante gente sobre isso para ver se isso tem pegada, né? Aí a gente começa a fazer, Uhum. porque o Instituto já está aí. Uhum. O Anderson não Uhum. sabe direito o que faz com aquele instituto, né? Então Uhum. vamos propor alguma coisa, Legal. Eu acho tá bom? ótimo. Então, essa Tá reunião bom. é de 9 da manhã. Você falou de outra reunião? Segunda? E depois às 11 já é com a Emilena da Sociedade Bíblica Brasileira. Uhum. Uhum. Entendi. Muito bom. Bom, ô, Tá Lindo, você bom. chegou a pensar aí nessa possibilidade de vir aqui para Campinas? Ou como é que tá isso aí? Estou orando, viu? Essa semana até Então tá final de bom, semana. Eu falo. tá bom, beleza. Para essa reunião de 9 da manhã, eu convidei Caleb, que está à frente dos projetos aqui, para estar ouvindo. Tá bom, Pode ser? claro. Pode, tranquilo. Não, quanto isso aí, Uhum. ó, para mim, a passagem de hoje de Salmos foi para mim, tá? Por quê? Porque é exatamente isso. Deus, ele me falou agora de manhã, né? Olha para as minhas mãos. Olha o que eu já estou fazendo. Uhum. Olha o que ele já está fazendo. Ele me levou lá para um evento lá, nada a ver, lá do Legado Cristão, mas de lá já começou a movimentar de novo esse negócio nova social, né? Então, no fundo, o que Deus quer não é que a gente faça. Deus quer que a gente olhe o que ele já está fazendo, né? Para a gente Uhum. entender, né? O que nós também vamos ter que fazer. Porque ele já está fazendo, né? Uhum. Então, essa passagem de hoje foi para mim, de Salmos. Muito bom. Então, Graças a Deus. vamos ver o que Deus já está fazendo. E eu acho que muito do que Deus já está fazendo vai estar lá no Renas. Eu Uhum. desconfio. A gente vai chegar lá e a gente vai achar que essa ideia é original, que é só nossa, e aí vai ter um monte de gente pensando a mesma coisa. Eu desconfio disso, tá? Uhum. Que é isso que vai acontecer. E aí a gente vai chegar É. lá e todo mundo fala, pô, mas é isso que eu queria fazer. Outro, mas é isso que eu estava pensando também. Porque Deus, quando faz, ele não faz com um, ele já junta uma galera, Uhum. Então, né? Odisseia, Fala. assim, eu caminhei, né? Já fui em vários encontros, alguns encontros do Renas, né? Não, Sim, todos, mas fui em sim, alguns. E peregrino aqui, né? Por igrejas diferentes sim, do sertão, pequenas igrejas, médias, algumas sim, sim. instituições. Então, assim, isso pode ser as mãos estendidas de Deus para igrejas e instituições. Eu sinto isso. Há uma necessidade dentro do próprio Renas. Quando eu estava lá, não sei recentemente, dos últimos 3 anos Aham. para cá, assim, eu não participei dos últimos 3, 4 anos. Mas para Sim. trás. Então, há essa necessidade assim, é gritante mesmo, né? Uhum. Ela é gritante nessa questão de aparelhar, de Sim. organizar, de apoiar as organizações para ter acesso a desenvolver parcerias, né? Porque o que Uhum. acontecia nas reuniões do Reino, nos encontros do Reino, assim, muita gente traz as suas experiências, as mãos que estão fazendo, né? Sim. Porém,
geralmente ali fica limitado aquilo ali, né? Então tem organizações Uhum, que chegam lá e falam assim, mas como é que a gente vai mais além? Como é que a gente pode ampliar isso, né? E Renas tem essa ideia de redes, né? Esse próprio uhum, propositura de redes. Então isso assim é muito importante, né? Então, por exemplo, eu uhum. estou apoiando um instituto aqui, como voluntário, em um dia por semana lá, o CMA. Então, Sim, eles têm alguns projetos, querem organizar alguns projetos de desenvolvimento social junto com o evangelismo, sim, mas mas assim, eles estão meio que perdidos, estão pedindo a minha ajuda, mas assim, na verdade, eu entendo, mas a gente não tem o aparato, né, para dizer assim, ó, sim, sim. eu compreendo de Sim, projetos, eu tenho uma vivência, mas as ferramentas, o aparato em si, para dizer assim, olha, e aí isso é que pode contribuir concretamente para vocês. Quando eu digo contribuir, porque é Deus que vai fazer as parcerias surgirem, né? Mas as claro. ferramentas, elas têm que estar prontas, né? A propositura, o Sim, plano. Então, eu acho muito sim. interessante. Eu acho que é uma necessidade, né? Assim, é bom a gente já continuar orando por isso. Então, vamos orar por isso, Lindon, porque eu creio que Deus já está fazendo, tá? E quando Deus faz, ele vai trazer um monte de gente falar assim: puxa, mas era isso que a gente queria fazer. E hoje o timing está muito bom, porque com esse negócio de IA que começou a aparecer aí, Lindo, essas coisas vão ficar super acessíveis, entendeu? Então, nós temos que entrar nessa brecha e, e fazer isso acontecer. Né? Isso. E o que, Entendo, que é entendo. isso? É gente que tem muita experiência com essa parte de, né, com essa parte de área social, não sei o quê, e tem um monte de gente que entende de computação. Né? Uhum, Eu não entendo nada da área social, mas eu entendo de computador. Então, eu, essa pode ser a minha área. uhum. Né? Enquanto que Legal. vocês, o Anderson, o Marcel, vocês entendem da parte de social, como é que funciona uma ONG, como é que funcionam os trabalhos, que tipo de processo, como é que presta conta, como é que coloca projetos, sabe? Como é que credencia, tem um monte de coisa aí. Só que aí a gente vai automatizando tudo isso e colocando isso à disposição das igrejas brasileiras que queiram fazer trabalho social. E, gente, a gente não precisa ir muito longe, não, tá? É, se 10% das igrejas quiserem fazer trabalho social, já é muita gente. Hoje no Brasil, acho que o número de igrejas deve estar em torno de 230 mil igrejas, né? 10% é 23 mil. 1% é 2.300 igrejas. Você já pensou? Muita coisa. É muita coisa. Mas é um projeto que tem esse potencial, sabe? De alcançar esse número de pessoas. E já Uhum. tem os que, como você falou, tem os que estão fazendo, Isso. alguns poucos bem estruturados, muitos não, né? Isso, só, só de Essa- pegar esses aí já é muito. Já é muito. Então, Ele acho que essa funciona, ideia. Oi. ele funcionaria mais ou menos como um IBGE, assim, né? Pega Não, tudo não é que IBGE, não. tá todo mundo Não, fazendo. não é IBGE, não, porque o IBGE ele só coleta dados e transforma em informação. Aqui a gente vai transformar dado em informação, em E ação. conhecimento e em ação. É, a gente faz o ciclo completo. O IBGE Não, faz eu sei, eu só sei, eu um sei. pedacinho. Sim, o IBGE não faz nada em termos de Não ação. faz nada. A Eu gente vai tava, até não, ação. mas eu estou pensando nesse processo, né? Não, mas não é, é muito mais que o IBGE. Né? IBGE é coisa antiga. Mas Na é isso, verdade, pessoal. Então, eu falei IBGE porque assim, o DataSUS já há 50, mais de 50 anos ele fala que ele quer fazer isso, entendeu? Ele sim, quer fazer a unificação dos dados, não sei o que, eles não conseguem, sim, né? isso. Então, Então, mas é o que você está aqui, querendo fazer. É o DataSUS. é, Entendi. tá bom? Falou, gente. Até mais. Deixa eu falar com o Alan aqui. Vai lá, vai lá. Até Bom dia. mais. Depois eu mando o convite para vocês, tá? Deus Você abençoe. tá com, você tá com o Alan aí?
Tô com aula. Peraí, Ô, Alan, parabéns, Alan. peraí. Deixa eu vir aqui. É o Steve aqui. Fala com ele. Tudo bem, Steve? Peraí. Alan, parabéns aí, viu? Doutor mais novo aí da turma, parabéns. Eu não consegui, eu tentei entrar no online, mas eles não transmitiram online. E, Tá aí, Steve. opa, Cadê tudo aqui? bom? Aí. Tô aqui. Tô te ouvindo. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Parabéns aí, viu? Mais novo doutor aí, né? Que legal. E vamos junto no pós-doc aí, Vamos sim, vamos nos sim. projetos, né? Eu defendi segunda, deu tudo certo. Sim, Agora sim, fazer sim, as correções aí. sim, E a dúvida sim. aqui é Não sei, pô. pelo amor de Deus. Ah, Não, muito bom, muito bom. agora eu tô começando a ver os projetos lá do CNPq e tal, para ver o que que dá para fazer. Legal, legal. Acho que vai ter bastante Aham. coisa aí para fazer. Falar para o Tsen, esse projeto que eu estou fazendo com a Ala é meio parecido com esse de projetos sociais, né? Sim. Legal. Inclusive, vou chamar o Lindo para fazer parte, porque ele está estudando a parte de analítica, né? Psicoanalítica. Então, eu acho que vai ser importante também. Beleza. Bom, boa reunião para vocês. Tá bom. Vou te Falou. mandando mensagem aí, Steve. Beleza, Vou então. ter um tempo Valeu. a mais aí. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Lindon. Deus Ô, abençoe. tá bom, Steve, só para comentar o que você falou aí agora, Uhum, uma horinha dessa eu te mando aí uma ferramentazinha uhum, para você preencher, para a gente fazer uhum, aquele dossiê, certo? uhum, Dossiê de apoio, né? A aula que eu tive lá umas semanas atrás é como migrar do modo do modo estático para o arquiteto, sabe? E a psicanálise que eu estou fazendo é aquela, eu já te falei, né? Até a terapia lá do Dr. Silas, ela é integrada. Então uhum, ela capta das três linhas, né? uhum. Das três linhas. Muito interessante, muito bom. Estou gostando muito. Ah, legal, legal. Eu, eu te mandei um PDF, chama Evangelho no Divã. Isso. Depois você dá uma olhadinha aí. Mas tá bom. Me manda sim, que eu quero dar uma olhadinha. Tá. Vamos fazendo as trocas dos materiais. Isso. Você ia falando algo antes de sem falar. Você falou, olha, meu cara, quando você vier para cá, aí eu não sei se você lembra. Não, eu falar para você vir para cá também, vir para, né? Quando você vier para São Paulo, vem Aham. aqui para Pompeia, Uhum. passa um tempo com a gente aqui. Tá. É meu desejo, né? Passar uns Isso, dias aí em Pompeia. tá bom, ótimo. Uhum. Aí vai ser bom para a gente ter um tempo aí, né? Uhum. Juntos. Tranquilo. Um dia abençoado, Steve. Tudo de bom, viu? Você Um abraço. também, viu? Fica com Tá. Deus. Amém. Deus abençoe. Amém.